Fala pessoal, aqui é o professor Rafael falando e hoje eu vim resolver com você a questão 16 do vestibular CEDERJ do ano de 2022 para o segundo semestre. O enunciado diz o seguinte: um barco com peso P flutua em equilíbrio estático sobre um lago. Uma pessoa com peso P, agora minúsculo, entra nele e após atingir a nova situação de equilíbrio, verifica-se que o volume submerso do barco aumenta. A variação na força de empuxo exercida pela água do lago no barco é igual a... Muito bem, gente. Para que façamos esse exercício, eu acho interessante tentarmos fazer alguma representação gráfica acerca dessa situação. Então, vamos lá. Se nós pensarmos aqui na situação aqui do barco, nós vamos ver que na primeira situação você só tem o barco e tem um peso, a força-peso atuando na vertical para baixo sobre esse barco. Então eu vou colocar aqui, no caso do barco, o P é o P maiúsculo, então vou colocar ele aqui. Como diz que o barco está em equilíbrio estático, essa força-peso ela precisa ter uma outra força na mesma direção, mas com sentido oposto. Como esse barco está com uma parte aqui num fluido, vai acontecer aqui uma força que a gente chama de empuxo, e ela é na vertical dirigida para cima. Então tem aqui essas duas situações. Aliás, essas duas forças. A situação de baixo já é um pouquinho diferente, porque entra uma pessoa que tem um peso P minúsculo. Então, para baixo aqui agora, eu vou ter a contribuição da força-peso do barco mais a força-peso P minúsculo dessa pessoa aí que entra nesse barco. E nós temos também uma força-empuxo agora para cima. Então, eu vou fazer o seguinte. Nessa situação 2, eu vou chamar a força de empuxo 2. E na situação 1, eu vou chamar o empuxo de empuxo 1. O que a questão pede, aí você precisa ter atenção. Ela pede não o valor do empuxo, mas a variação do empuxo. Eu vou escrever essa variação assim, variação de empuxo, que vai ser igual ao empuxo final, que é o empuxo da situação 2, menos o empuxo inicial, que é o da situação 1. Ok? Então, vamos descobrir a expressão do empuxo nas duas situações, e eu vou começar pela primeira. Como está em equilíbrio estático, isso significa o quê? Que a resultante das forças envolvidas aqui é nula. Então, eu vou escrever assim: empuxo 1 mais o peso P é igual a zero, porque a resultante é o somatório das forças. Então, tem que ser nulo. Então, aqui, o nosso empuxo aqui, eu vou conseguir a expressão dele pegando esse peso e jogando para o outro lado. Aí eu vou ficar com empuxo igual a menos P, que no caso aqui é o P maiúsculo. Já tenho aqui a minha primeira parte aqui da expressão, que é o E1, o empuxo da primeira situação. Agora eu vou calcular o empuxo da segunda. A segunda muda um pouquinho, porque eu tenho mais forças envolvidas. Aí vai ficar desse jeito aqui. Empuxo 2 mais o P maiúsculo mais o P minúsculo igual a zero, porque essas forças também vão se equilibrar. O enunciado diz que eles atingem uma nova situação de equilíbrio. O que está escrito aqui, que a minha ponteira aqui do mouse está indicando aqui para você. Então, está em equilíbrio. Eu também vou ter que dizer que a resultante das forças, que o somatório dessas forças, também vai ter que ser igual a zero. Tá? Da mesma forma que eu fiz na situação 1, agora eu vou passar os dois pesos para o outro lado. Então, eu vou ficar com o empuxo da segunda situação, empuxo final, vai ficar menos P
maiúsculo menos P minúsculo. Agora, com isso, eu vou poder calcular minha variação de empuxo. Atenção na hora de colocar os valores do empuxo aqui, porque tem muito sinal negativo. Cuidado para não se confundir. No empuxo final, o E2, eu vou colocar exatamente do jeito que está aqui. Então, vai ficar menos P maiúsculo menos P minúsculo, igualzinho. Agora, o empuxo inicial já tem o sinal de menos aqui, que é o da variação. Só que o empuxo inicial já tem também o sinal de menos, que é dele. Então, vou colocar aqui entre parênteses, menos P maiúsculo. Aí, esse menos com menos aqui vai virar mais. Eu esqueci do E aqui, vou completar. Então, vou colocar agora a variação do empuxo. Vai ser igual a menos P maiúsculo, menos P minúsculo, menos com menos vai virar mais. Consequentemente, olha só o que acontece. Eu tenho menos P maiúsculo aqui no começo e tenho mais P maiúsculo no final. Eles vão ter que se cancelar. Eu vou cortar isso. Então, conclusão. A minha variação do empuxo ela vai ser igual a menos o peso, né, dessa pessoa aí que entra no barco e atinge aí um novo equilíbrio. Ok? Cuidado para não responder direto, porque às vezes a gente vê, entrou uma pessoa, óbvio, vai ter uma variação aí no empuxo que vai seguir a variação do peso. É legal, mas cuidado para não colocar o positivo, porque às vezes na pressa a pessoa vai lá e coloca o peso, a variação desse empuxo como sendo o peso mais positivo, peso minúsculo, mais positivo. Cuidado, ele precisa ter esse sinal de menos, e a nossa resposta é a letra B. Ok? Eu espero que eu tenha te ajudado. Se você ainda permaneceu com dúvida, escreve para mim nos comentários, que assim que eu for notificado, eu venho e interajo com você. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreve no nosso canal. Um abraço para você e bons estudos!